Olá, tudo bem? Esse vídeo é editado por Carlos Ribeiro de Souza. Campo de Gettysburg, Estados Unidos. A Batalha de Gettysburg durou 3 dias e foi uma das mais sangrentas da história americana, com cerca de 50.000 soldados mortos no conflito. Com tantos homens jovens mortos de forma tão violenta, muitos acreditam que o local é assombrado pelos soldados incapazes de aceitar a morte violenta e prematura. Dizem que essas almas penadas vagam pelos campos da Transilvânia, em busca de seus rifles e companheiros, sem saber que a batalha muito já acabou. Praça Berkeley, 50, Londres, Inglaterra. Esta área residencial de Londres é também o lar de um grande número de fantasmas. O número 50 da Praça Berkeley possui um grande número de almas penadas, entre as quais a de uma menina assassinada nos anos 1700, por um criado sádico. Ela é frequentemente vista no último andar chorando. Outra mulher, tentando escapar de seu tio, caiu de uma janela, e seu fantasma é visto muitas vezes pendurado no peitoril. Enquanto a casa esteve vazia por volta de 1870, os vizinhos ouviam vozes e gemidos oriundos de lá. Também ouviam móveis sendo arrastados, campainhas tocando e janelas batendo. Anos depois a casa foi ocupada por um certo senhor, Dupre, que trancava seu irmão louco em um quarto no último andar. Atualmente funciona lá uma livraria. Estranhas ocorrências têm sido observadas pelos funcionários da loja. O último andar é mantido trancado e ninguém tem permissão para entrar nele. Alcatraz. Alcatraz foi a mais famosa prisão ilha do mundo. Por anos capturou a imaginação do público em muitos livros e filmes feitos sobre ela. Essa prisão viu muitos assassinatos, rebeliões e suicídios durante os 29 anos em que funcionou. Pessoas ouviram sons inexplicáveis e gritos de desespero, viram celas fecharem sozinhas e aparições sinistras. Essas lendas fizeram os criminosos pensarem 2 vezes antes de cometerem um crime e irem para a temida Alcatraz. Base Naval de Atsugi, Japão. Localizada a 2 horas do sul de Tóquio, a base naval Atsugi tem um passado secreto. É dito que o fantasma de um jovem vaga sem rumo de sala em sala, assombrando o local. Acredita-se que é a alma de um jovem marinheiro morto em um desastre de carro nos anos 1960. Localizado do outro lado da base naval, o hangar está sobre um mais antigo que era usado pelos pilotos kamikaze do Japão Imperial. Lá, muitos deles se suicidaram, com a técnica seppuku depois da rendição do Japão para os aliados. Diz-se que portas batem e olhos vermelhos fantasmagóricos flutuam no escuro. Excelente lugar para passar a noite. A verdadeira Silent Hill, Centralia, Estados Unidos. Uma cidade nevoada, praticamente vazia, ruas fechadas e interditadas. Esta é a Centralia, localizada no estado da Pensilvânia, Estados Unidos. A cidade tinha 2.000 habitantes lá pelos anos 70, mas agora não passa de uma vila fantasma, habitada por apenas 9 pessoas. Em 1962, uma queimada num depósito de lixo resultou num colapso que condenou a cidade toda. O fogo atingiu uma antiga mina de carvão localizada em quase todo o subsolo de Centralia, que praticamente explodiu, levando gases tóxicos e chamas para a superfície. O controle do incêndio não durou muito. Buracos foram abrindo no chão, um deles engoliu um garoto de 12 anos, que foi resgatado. Fumaça e gases começaram a ser expelidos desenfreadamente, obrigando a cidade a ser evacuada. Apenas alguns corajosos insistiram em ficar. Hoje, Centralia ainda queima. Calcula-se que o carvão contido na mina, de aproximadamente 10 km de extensão, queimará ainda por mais uns 250 anos. Lá a visão é sempre a mesma, uma fumaceira negra cobrindo a cidade fantasma. A Casa das Irmãs Fox. Embora seja menos conhecida que outros lugares assustadores, a pequena Casa das Irmãs Fox é sem dúvida uma das casas mal assombradas mais importantes de todas, pois foi o berço da atual doutrina espírita, compilada por Allan Kardec. Em 11 de dezembro de 1847, o pai, membro da Igreja Metodista, a mãe e 2 das filhas mais novas da família Fox mudaram-se para a casa em Edesville, em Nova York. A casa já era mal assombrada devido a barulhos estranhos e os inquilinos anteriores teriam saído da casa por conta disso. Depois de algum tempo, as jovens irmãs
Magia e Katia Fox, supostamente começaram a se comunicar com o fantasma de um vendedor assassinado. Como numa sessão de espiritismo amadora, elas teriam feito perguntas ao espírito. E ele as respondia com batidas nas paredes e na mesa. Muitas pessoas, incluindo a mãe delas, ficaram impressionadas com o que parecia ser um verdadeiro contato com o além. Mais tarde, as irmãs disseram que fora tudo uma brincadeira, mas estavam lançadas as bases do espiritismo moderno. Túnel Screaming, Warner Road. Uma lenda local conta que o túnel é assombrado pelo fantasma de uma jovem que, depois de escapar de uma fazenda local, ateia fogo em seu corpo, morrendo dentro do túnel. Outras versões falam de uma menina incendiada por seu próprio pai e de uma jovem, estuprada e queimada dentro do local. Em todos os casos, existe fogo, uma menina queimada dentro do túnel e o som dos gritos, que são ouvidos até hoje. Quartel de Baden-Elsen. No quartel alemão de Baden-Elsen, hoje um museu, os fantasmas de soldados alemães, alguns com uniformes da Segunda Guerra Mundial, têm sido avistados. A cidade foi palco da queima de uma bruxa numa estaca, no passado, e disse que seu fantasma já seduziu e matou vários soldados desde então. Reza a lenda que luzes se apagam sozinhas e vozes são ouvidas no porão. Passos e vozes de comando também são ouvidos. Os moradores da cidade evitam falar sobre o assunto, mas a atividade paranormal atrai curiosos. Castelo de Bran. Os vampiros não nasceram lá, mas o mais famoso deles sim. O escritor, Bram Stoker, baseou seu personagem, o Conde Drácula, no perverso Vlad Dracul Tepes, príncipe e líder guerreiro que no século XV lutou pela Ordem dos Cavaleiros do Dragão ao lado dos cristãos e contra os turcos. Entre as inúmeras barbaridades que teria cometido estariam empalar os inimigos e beber o sangue deles. O castelo tem cerca de 2.000 anos e está localizado na Transilvânia, região atualmente localizada na Romênia. O castelo de Bran é cercado de mistérios sobre passagens secretas e acontecimentos espirituais. Acredita-se que Vlad, o empalador, tenha se transformado em um vampiro, mas o que mais assusta são as atrocidades cometidas por ele enquanto era humano. Se é que ele foi humano um dia. Antártica. Durante o inverno, a Antártica fica no escuro. Desde o fim de março até setembro o sol simplesmente não aparece lá e a temperatura chega, em média, a 60 graus Celsius negativos. A estação Vostok, uma estação russa no local, gravou a temperatura mais baixa já sentida na face da Terra, 89,2 graus Celsius negativos. Isso explica por que a Antártica é o único continente sem população humana nativa. Gostou? Então aperta o botão gostei e se inscreva no canal do Carlos Ribeiro de Souza 2016 para ajudar o canal. Muito obrigado.